Olá, meu nome é Edmilson Pereira e neste vídeo darei continuidade sobre o assunto radiciação. É o segundo vídeo, ou a segunda aula. No primeiro dei a introdução do assunto e neste aqui vou falar sobre os números quadrados perfeitos, que consequentemente tem que se falar sobre as raízes exatas e as raízes não exatas, ou seja, as raízes aproximadas. E também estarei dando uma lista de números quadrados perfeitos de 0 a 100. Bom, as raízes quadradas exatas são aquelas raízes de números ou aquelas raízes que multiplicadas por elas mesmas, ou seja, elevadas ao quadrado, dão igual ao número do qual quer se encontrar a raiz. Por exemplo, a raiz quadrada de 144 é 12. E se diz que 12 é raiz exata de 144, porque 12 elevado ao quadrado, ou seja, 12 vezes 12, dá 144. Então, o número 144 possui uma raiz quadrada exata, que é 12. Pois 12 ao quadrado, como eu já falei, é 12 vezes 12, que é a mesma coisa de 144. Então, a raiz quadrada de 144 exata só é 12, porque 12 ao quadrado, ou 12 vezes 12, dá 144. O mesmo não acontece, por exemplo, com a raiz quadrada de 5. Observe que tem uma vírgula aqui. Então, isso quer dizer que essa raiz não é exata, ela é aproximada. Ela não é inteira. Então, não existe número ou números que elevados ao quadrado dê igual a 5. Portanto, 5 não tem raiz quadrada exata. Então, essa aqui é a raiz quadrada de 5 aproximadamente. Se nós elevarmos isso aqui ao quadrado, ou seja, se multiplicarmos esse número aqui por ele mesmo, nós não vamos obter 5. Ou seja, não existe nenhum número que é elevado ao quadrado ou multiplicado por ele mesmo dê igual a 5. Portanto, o 5 não tem raiz quadrada exata. Ele tem uma raiz, mas essa raiz não é exata. Como o 144, por exemplo. 144, eu repito, tem uma raiz exata, que é o 12, porque elevado ao quadrado ou multiplicado por ele mesmo dá 144. Já o 5, não. Repito, se elevar essa raiz aqui ao quadrado, ou seja, se multiplicá-la por ela mesma, não vai dar 5. Portanto, a raiz quadrada de 5 não é exata. No próximo vídeo, eu estarei mostrando como calcular a raiz exata e como calcular a raiz inexata, ou não exata, ou aproximada. Nesse vídeo aqui, eu só estou mostrando quando é que um número tem raiz quadrada exata e quando é que ele não tem. E no próximo vídeo eu estarei mostrando como encontrar a raiz de um número, tanto que tenha raiz exata quanto o que não tenha raiz exata. Bom, números quadrados perfeitos. Os números quadrados perfeitos, eles possuem raízes quadradas exatas. Então, voltando aqui para o 144, o 144, ele é um número quadrado perfeito, porque ele tem uma raiz quadrada exata que é 12.
Repito, 12 elevado ao quadrado é igual a 12 vezes 12, que dá 144. Então, 144, eu repito, é o número quadrado perfeito, porque sua raiz é exata. Já o 5 não é quadrado perfeito. Por quê? Porque a sua raiz não é exata. Se a sua raiz não é exata, ele não é quadrado perfeito. Aí nós temos ainda mais dois exemplos aqui. A raiz quadrada de 16 é 4. 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que dá 16. Portanto, o 16 é um número quadrado perfeito, porque ele possui uma raiz quadrada exata, que é 4. A mesma coisa é o 64. O 64 é um número quadrado perfeito, porque ele possui uma raiz quadrada exata, que é 8. 8 ao quadrado é a mesma coisa de 8 vezes 8, que vai dar 64. Portanto, 64 também é um quadrado perfeito, pois sua raiz, que é 8, elevada ao quadrado, vai dar 64. Vamos passar aqui para uma outra folha e eu vou mostrar uma lista de números que vai de 0 a 100 e que são quadrados perfeitos, ou seja, tem raízes quadradas exatas. O zero é um quadrado perfeito. A raiz quadrada de zero é o próprio zero. 0 vezes 0 é 0, ou seja, 0 ao quadrado é 0. O 1 também é um quadrado perfeito. Sua raiz é exata, é 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 ao quadrado dá 1. O 4 também é quadrado perfeito, possui uma raiz exata que é 2. 2 ao quadrado ou 2 vezes 2 é 4. O 9 é um quadrado perfeito, possui uma raiz quadrada exata que é 3. 3 ao quadrado ou 3 vezes 3 é 9. O 16 eu já falei ainda há pouco. É um quadrado perfeito, porque sua raiz é 4. 4 ao quadrado ou 4 vezes 4, que dá 16. O 25 também. O número 25 é um quadrado perfeito, porque tem uma raiz quadrada exata que é 5. 5 ao quadrado ou 5 vezes 5 é 5. É 25, aliás. Então, o 25 é um quadrado perfeito. O 36 também é um quadrado perfeito, porque possui uma raiz exata que é 6. 6 ao quadrado ou 6 vezes 6 dá 36. Portanto, 36 é quadrado perfeito. E assim acontece com o 49, com o 64, com o 81 e com o 100. Então, temos de 0 a 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou melhor, de 0 a 100 nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 números que são quadrados perfeitos, contando com o zero, porque o zero também ele tem uma raiz quadrada exata que é zero. Tem professores que não consideram o zero como quadrado perfeito. Eu considero porque, pelo conceito de raiz quadrada exata, ele é elevado ao quadrado, ou ele vezes ele é zero, então ele é também um quadrado perfeito. Aí está, espero que você tenha gostado. Está a lista de números quadrados perfeitos de 0 a 100. Falamos sobre as raízes exatas, as raízes não exatas. E como eu falei ainda há pouco, no próximo vídeo estarei mostrando como calcular uma raiz exata e uma raiz não exata. A raiz exata é a raiz do número que é quadrado perfeito, só para ficar bem claro. Muito obrigado mais uma vez e nos encontraremos no próximo vídeo.